Ganhar o prêmio de melhor jogador da Copinha significa se tornar uma das maiores promessas do futebol. Mas o que realmente aconteceu com os últimos 15 jogadores que foram coroados como o craque do torneio? É o que vamos descobrir. Começando com o craque da edição de 2010. E o melhor jogador foi um atacante que faria história no futebol europeu, o camisa 10 Marcelinho. Ele tinha esse apelido porque se parecia com Marcelinho Carioca, mas o seu verdadeiro nome? Lucas Moura. Ele carregou o São Paulo até a final da Copinha, fazendo gol em todos os jogos do mata-mata e ainda dando 9 assistências. Então depois de ser o craque do torneio, subiu para o time principal e começou a brilhar muito. Em 2012 chegou a ter 2 participações a gol na final da Sul-Americana. Então foi comprado pelo novo clube rico da Europa, o Paris Saint-Germain, por 40 milhões de euros. A partir daí só ficou cada vez mais famoso. Ficou por anos como ponta titular do PSG, depois foi pro Tottenham, onde literalmente colocou eles na final da Champions, e em agosto de 2023 voltou pro São Paulo, onde chegou conquistando a Copa do Brasil. E a gente vai fazer um ranking da carreira de cada jogador, desde fracasso até sucesso. E a gente pode dizer que a carreira dele é sucesso. Mas eu queria que todos tivessem brilhado assim. Agora, o melhor jogador da Copinha seguinte teve um final bem diferente. Decaiu tanto que hoje está num clube que praticamente ninguém conhece. Em 2011, a Copinha foi conquistada pelo Flamengo, e o melhor jogador foi o atacante que marcou o gol do título na final, o Negueba. Na época tinha 18 anos, então depois do título foi promovido para o time principal de vez, onde não demorou muito para marcar o seu primeiro gol no profissional. Parecia que outro craque estava surgindo, mas depois de alguns meses ele foi marcando cada vez menos gols, até parar no banco. Então chegou a ser emprestado para o São Paulo, mas também teve uma passagem apagada. Aí voltou pro Fla e depois de mais um ano no banco, começou a buscar um novo time, até que em 2015 assinou com o Coritiba. No Coxa ficou 1 ano e meio, mas ele mal sabia que esse seria o máximo de tempo que ficaria no clube brasileiro. Depois disso ele decidiu tentar uma chance no Grêmio de Renato Gaúcho, mas depois de só 11 jogos e 1 gol marcado, decidiu sair também. A partir daí começou uma série de transferências fracassadas, Atlético Goianiense, Ponte Preta e Londrina, até que em 2018 ele decidiu sair de vez dos holofotes e foi lá para a Coreia do Sul. Ele literalmente sumiu do futebol brasileiro, até que 5 anos depois voltou para tentar a sorte no Criciúma. Era a chance dele de mostrar que ainda podia brilhar, mas depois de 6 jogos na Série B e nenhum gol marcado, teve o seu contrato rescindido. Ele viu que no futebol brasileiro seria difícil, então no mês de 2022 decidiu ir para uma liga mais tranquila, a da Tailândia, onde está até hoje. Agora aos 33 anos ele atua num clube chamado Ratchaburi FC. Em toda a sua carreira, o Negueba só marcou 35 gols oficiais até agora, o que de fato coloca ele na categoria não deu certo. Mas será que os próximos craques da Copinha também não vingaram? Vamos descobrir indo para o melhor jogador da edição de 2012. E o craque daquele ano era tão promissor que foi eleito o melhor jogador sem nem ganhar o título. Mas quando chegou no profissional, viu que seria muito mais complicado. Em 2012, o meio-atacante Marcos Júnior se destacou demais, então naquele mesmo ano subiu para o elenco principal do Fluminense. A esperança dele era virar titular absoluto, mas por ser muito jovem, ainda não tinha confiança do técnico e ficava no banco na maioria dos jogos, além de lesões que começaram a atrapalhar. Até que a partir de 2015 ele começou finalmente a virar titular com mais frequência, até jogando mais de 50 jogos por temporada. Mas mesmo com muitas partidas, seus números eram muito baixos. Só 9 participações a gol em 2016 e 7 participações a gol no ano seguinte. Até que em 2018 ele conseguiu fazer sua melhor temporada, com 9 gols e 3 assistências. Mas ao mesmo tempo, não conseguiu chegar no acordo para renovação com o Flu. Então em janeiro de 2019, seu contrato acabou. E foi aí que apareceu a proposta do time mais aleatório possível, o Yokohama Marinos, do Japão. O salário era bom, então foi pro Japão sem saber o que esperar, mas acabou se tornando o artilheiro e campeão japonês na sua primeira temporada. Um sucesso imediato, então ele continuou no clube, ganhou outro campeonato japonês em 2022 e no mês de 2023 se transferiu para outro time de lá, o Sunfresh Hiroshima, onde passou 2 temporadas e conseguiu outro título. Mas quando seu contrato com Hiroshima acabou, ele decidiu não renovar, então até a gravação desse vídeo tá sem clube. Ele não foi o craque que todo mundo esperava, mas também não dá pra dizer que não deu certo. Carreira ok. Agora o time que ganhou a Copinha de 2013 é um clube famoso por revelar joias da base, o Santos. Então todo mundo tinha expectativa pro melhor jogador daquele time. Aí quem ganhou o prêmio de craque foi um volante que hoje saiu completamente dos holofotes, o Leandrinho. Ele era o líder do meio-campo e foi peça fundamental para o Santos conquistar a taça. Então depois do torneio foi promovido de vez.
onde no seu primeiro ano de fato como profissional atuou em mais de 20 jogos, a maioria no Brasileirão, um começo promissor. Mas em 2014, o Santos começou a passar por uma fase ruim e trocar muito de técnico, então no meio disso, o Leandrinho começou a perder espaço. Mas se o Santos deixava ele no banco, tinha um clube que ainda acreditava no seu potencial, o Rio Ave, de Portugal, então fez suas malas e partiu para a Europa. Mas logo no primeiro ano sofreu uma grave lesão no joelho, então nunca conseguiu se firmar e acabou saindo com só 28 jogos. Mas ele não ia desistir de Portugal, então assinou com o Vitória FC, mas teve outra passagem discreta. Até que em outubro de 2020 decidiu voltar para o Brasil, mas dessa vez jogando pelo Avaí na Série B, mas não ficou nem 5 meses no clube. Até então não tinha chegado a nem 60 jogos como titular na sua carreira, precisava de uma mudança. Até que em 2021 ele decidiu voltar para Portugal para defender um time da segunda divisão portuguesa chamado Mafra, onde finalmente se firmou, somando 62 jogos em 2 anos. Então decidiu aproveitar o bom momento e foi para o Al Jandal, da segunda divisão saudita, onde com certeza melhorou o salário. E parece que gostou do Oriente Médio, porque no mês de 2025 assinou com um clube que está até hoje, o Emirates, dos Emirados Árabes. Mas por toda a expectativa criada em cima dele por ser craque da copinha, eu coloco em não deu certo. Mas por incrível que pareça, a próxima joia da base terminou muito pior. Em 2014, o campeão foi o Santos de novo, com o craque sendo outro volante, chamado Lucas Otávio. Ele se destacou pelo baita posicionamento e boa leitura de jogo, o que fez o Santos crescer o olho, e então ainda em 2014 subiu para o profissional. Mas de acordo com o técnico, ele precisava ganhar mais experiência, então foi emprestado para o Paraná Clube, onde jogou várias partidas na Série B. Então quando ele voltou de empréstimo, esperava jogar mais. Só que aí, no mês de 2015, o Peixe passou a ser comandado pelo Dorival Júnior, que deixava ele cada vez mais no banco. Então, sem espaço, foi emprestado. Primeiro voltou para o Paraná, depois em 2017 ele passou pelo Avaí e em 2018 foi para o Ituano. Só que nenhum deles conseguiu se firmar de fato. Tinha alguns problemas físicos e sua altura de 1,64 m também não ajudava. Então em 2019 ele foi tentar reconstruir sua carreira num clube bem menor, o PSTC, da segunda divisão paranaense. Mas acabou não sendo nada que esperava, só jogou algumas partidas no estadual sem muito destaque. Então aos 26 anos ele decidiu dar um basta e se aposentou da carreira de jogador. Hoje ele é empresário e investidor, então tem sucesso fora do campo, mas sua carreira como jogador fica aqui em fracasso. Só que depois dessas carreiras frustradas, o craque da próxima copinha foi muito diferente, chegando a jogar 2 Copas do Mundo com a seleção. Ele era tão bom que mesmo que o seu time não tenha nem chegado na final, ganhou o prêmio de craque do torneio, Gabriel Fernando de Jesus. Então depois de uma baita atuação na copinha, ele logo subiu para o profissional, mas foi no ano de 2016 que ele deslanchou de fato. Foi campeão brasileiro com o Palmeiras, convocado para a seleção onde começou a marcar muitos gols e ainda levou o ouro olímpico. Isso provou que ele não era só uma promessa, já era um dos melhores jogadores do Brasil. Então não teve jeito, logo em 2017 ele já foi comprado pelo Manchester City de Pep Guardiola, onde marcou quase 100 gols e ganhou 4 Premier Leagues. Até que em 2022 ele se despediu para jogar no Arsenal, onde logo chegou como titular. Mas foi no Arsenal que começou um problema, lesões no joelho. Ele chegou a perder o ano de 2025 inteiro por lesão, e então agora continua no clube de Londres e voltando ao ritmo de novo. Mas apesar das lesões, por ter jogado tanto pela seleção e ganhado vários títulos na Europa, sua carreira no geral com certeza é um sucesso. Aí depois do Gabriel Jesus aparecer, a galera criou muita expectativa no craque da próxima copinha. E esse próximo jogador não foi só campeão, como também marcou mais gols que o Gabriel Jesus no torneio. Só que diferente dele, começou a jogar nos clubes mais aleatórios do mundo, o Filipe Viseu. Esse cara marcou 7 gols no torneio e saiu com a taça, então ainda naquele ano foi chamado para o time profissional. Mas no seu primeiro ano no Flamengo, ficou mais esquentando o banco do que qualquer outra coisa. Pelo menos quando entrava, conseguia ter momentos interessantes. Chegou a marcar 2 gols contra o Atlético Mineiro no Brasileirão. Até que em 2017, ele foi titular do Flamengo na Copa Sul-Americana e chegou a marcar 5 gols, além de ser titular do Brasil no Campeonato Sul-Americano Sub-20. Não podemos esquecer do momento que ele brigou com um companheiro de equipe dentro de campo e apontou o dedo no meio para ele. O cara estava mostrando que tinha potencial, então no mês de 2018 foi comprado por 5 milhões de euros pela Udinese, da Itália. Era a chance dele se destacar na Europa. Só que não foi bem isso que aconteceu. Logo de cara, o Viseu passou a ser pouco utilizado, e quando entrava não conseguia render. Então depois de só 6 meses, foi emprestado de volta para o Brasil para atuar no Grêmio, onde conseguiu ganhar mais regularidade, mas começou a sofrer com lesão no joelho.
Ele ficou quase metade do tempo no Grêmio sem poder jogar, então quando acabou o ano ele saiu. Mas ainda tinha contrato com a Udinese, então continuou sendo emprestado para um time aleatório da Rússia, para o Ceará e para o Yokohama, do Japão. Parecia que girava um globo e ia jogar onde parava. Até que no mês de 2022, seu contrato com a Udinese acabou, e o Viseu decidiu fazer mais uma transferência aleatória, para o Sheriff, da Moldávia. Esse time estava jogando a Europa League e ele até chegou a entrar em campo no jogo contra o United. Mas depois de só 10 partidas, decidiu voltar para o Brasil, onde atuou no Atlético Goianiense, Criciúma e Remo. Até que em agosto de 2025 decidiu sair do Brasil outra vez, mas continuou na América do Sul, porque assinou com o Sporting Cristal, do Peru. Hoje ele joga na Liga Peruana, mas com toda a expectativa que se criou nele e onde joga hoje, a carreira dele não deu certo. Mas a gente tem outros jogadores para ver, então bora para a Copinha de 2017. E um jogador que disputou esse torneio é o Vinícius Júnior. Mas por incrível que pareça, tem um cara que superou o Vini para ganhar esse prêmio. E é um jogador que hoje também está na Europa, o Pedrinho. O Pedrinho foi fundamental para a conquista do título com seus dribles, visão de jogo e velocidade. Então ele subiu para o profissional e naquele mesmo ano já ganharia o Campeonato Paulista e o Brasileirão. Então a partir daí foi ganhando cada vez mais espaço no Corinthians, jogando mais de 50 partidas por ano e até vestindo a camisa 10. Até que em 2020 foi comprado por 18 milhões de euros pelo Benfica. Era a chance perfeita dele decolar. Então foi, e na temporada 2020 e 2021 jogou vários jogos, saindo do banco. Ele não foi titular em quase nenhuma partida e ainda por cima só marcou um gol. Mas enquanto o Benfica pensava que talvez aquela não tenha sido uma boa compra, outro time se interessou nele, o Shakhtar Donetsk, que comprou pelos mesmos 18 milhões de euros. Era uma chance de continuar no cenário europeu. Mas alguns meses depois, estourou o conflito da Ucrânia, então o Shakhtar deixou ele voltar como empréstimo para o Brasil, onde ficou 2 anos no Atlético Mineiro. Até que ele voltou para o Shakhtar, onde está até hoje e sendo titular. Mas não virou um jogador tão grande como esperado, então vou colocar em carreira ok. Agora, depois do Pedrinho, a gente chega no craque da Copinha de 2018, vencida pelo Flamengo. Mas o craque do torneio não veio do rubro-negro, e sim do São Paulo, o meia Igor Lisieiro. Ele já estava com quase 20 anos e já era mais experiente, então como todo craque da Copinha, subiu pro profissional. Aí logo no seu primeiro ano, já começou a aparecer muito pelo tricolor, até entrando em 29 jogos pelo Brasileirão. Mas quando chegou no ano seguinte, sua temporada começou a ser manchada por lesões no tornozelo, fazendo perder meses. Mas ainda pior foi que em 2020 teve uma lesão ainda mais grave no tornozelo, fazendo ele perder praticamente toda a temporada. Ele só conseguiu voltar em 2021, mas mesmo jogando muitos jogos, nunca era titular absoluto. E então em 2022 foi emprestado para o Inter, mas teve uma passagem sem brilho, perdendo sua posição para outros jogadores. Então ele foi emprestado para o Coritiba, mas só 6 meses depois foi dispensado. Ele precisava de um lugar para se firmar de fato, então foi para um clube que seria titular garantido, o Iverdon Sport, da Suíça. Literalmente sumiu dos holofotes, mas conseguiu ser muito mais aproveitado sendo titular absoluto. Depois disso ele gostou de jogar na Europa, então no mês de 2025 se transferiu em definitivo para o clube que está até hoje, o Nacional, da primeira divisão portuguesa. Não é o Benfica, mas ainda assim é um clube de elite, então coloco ele em carreira ok junto do Pedrinho. Agora, o melhor jogador da Copinha seguinte até jogou a Copa do Mundo com a seleção, mas chegou a ser considerado a pior contratação do seu clube. No ano de 2019, o campeão da Copinha foi o São Paulo, e um jogador que foi fundamental para a conquista do título com 6 assistências foi o Antony. Ele já estava com quase 19 anos, então já era um pouco mais experiente e logo se tornou titular do time principal. A sua ida para a Europa era questão de tempo. E foi isso que aconteceu. Depois de 52 partidas pelo tricolor, em julho de 2020 foi comprado pelo Ajax. Mas para o Antony realmente virar uma estrela, ele ia precisar conquistar o seu espaço. E foi aí que todo mundo viu que não seria só um cara qualquer. Na sua primeira temporada foram 10 gols e 10 assistências, então se confirmou como titular e convocado para a seleção brasileira, onde jogou a Copa do Mundo. Até que ele foi para o Manchester United, com uma das maiores transferências da história do clube. Mas justamente por ele ser tão caro que já chegou com uma pressão gigante. A torcida esperava ele chegar e decidir todos os jogos, mas depois de 45 partidas só conseguiu 15 participações a gol. Ainda pior que na temporada seguinte ele foi titular em só metade dos jogos, e também sendo muito criticado por fazer firula dentro de campo. Ele viu que ele precisava de um novo lugar para recomeçar, e foi aí que no começo de 2025 foi emprestado para o Real Betis, da Espanha, onde de cara começou a ter números muito melhores. Só na sua estreia chegou a marcar 3 gols em 4 partidas.
Então Betis não vacilou e só alguns meses depois assinou com ele em definitivo, comprando por 22 milhões de euros. Bom, o United ficou no prejuízo gigante. O Antony joga demais, mas tem muito futebol para mostrar ainda, então coloco na categoria deu certo. Mas enquanto o Antony é titular na Europa, o craque da copinha seguinte está lutando para ser titular no Brasileirão. Em 2020, o campeão da copinha foi o Inter, com o líder dentro de campo sendo o meia Bruno Praxedes. Então saiu da base e aos poucos foi ganhando espaço no time principal, até que ganhou confiança do técnico Abel Braga e passou a ser titular, onde quase conquistaram o Campeonato Brasileiro naquele ano. Mas aí no ano seguinte ele passou a não jogar mais tanto, o que aos poucos fez seu desempenho cair. Até que no mês de 2021 teve a oportunidade de reencontrar o seu futebol indo para o Red Bull Bragantino. O Red Bull tinha recém chegado na Série A e comprou ele por pouco mais de 30 milhões de reais, sendo uma das contratações mais caras da história do clube. Mas o Red Bull passou por altos e baixos, começou jogando bastante, mas depois voltou a esquentar o banco. Então para ganhar mais minutos em campo, foi emprestado pro Vasco e pro Atlético Paranaense. Mas em 2025 ele voltou pro Bragantino, onde continua até hoje, lutando por um espaço no time titular. Ele só tem 23 anos ainda, mas até aqui a carreira dele é só ok. Aí depois da Copinha de 2020, a edição seguinte foi cancelada. Então a gente pula pro craque de 2022. Com só 15 anos, esse cara foi o artilheiro e foi campeão com lances simplesmente absurdos. O Endrick. Era um craque gigante, então naquele mesmo ano completou 16 anos e subiu pro profissional, onde numa partida do Brasileirão contra o Coritiba se tornou o jogador mais jovem da história a atuar pelo Palmeiras. Aí ao longo da temporada teve atuações gigantes, então não demorou muito pro Real Madrid comprar ele. Mas não podia ir até fazer 18 anos, então teve que esperar até o mês de 2024. Mas logo quando chegou, mostrou que tinha estrela. Na sua primeira partida de Champions, marcou um gol. No comando de Carlo Ancelotti, conseguiu entrar em campo em 28 partidas e marcar 7 vezes. Nada mal para um cara dessa idade. Mas em 2025, o Ancelotti foi para a seleção brasileira, dando lugar para o Xabi Alonso. E com o novo técnico, o Endrick começou a ficar muito no banco. Mas com a idade dele, o que precisa é de minutos em campo. Então foi emprestado para o time que está até hoje, o Lyon. Por enquanto eu coloco ele na categoria deu certo, mas vamos ver se deslancha de vez na carreira. Agora, depois dos Palmeiras ganhar a copinha com o Endrick, no ano seguinte venceram de novo. Mas dessa vez, o craque foi um cara que também tá na Europa, o ponta Kevin. Ele terminou como um dos artilheiros e ainda deu 5 assistências, então não demorou para sair da base. Só que no time principal do Palmeiras tinha jogadores mais consolidados na posição, então ganhava poucas chances. Mesmo assim, despertou o interesse do Shakhtar Donetsk. E pro Shakhtar também era uma chance dele aparecer no cenário europeu. Então foi comprado e já chegou sendo titular, atuando na Europa League e na Champions, onde marcou um gol contra o Bayern. Então no mês de 2025 foi comprado por 40 milhões de euros pelo Fulham, da Inglaterra, onde está até hoje e jogando bem. É outro que deu certo, mas ainda tem muito futebol para mostrar pela frente. Agora a copinha seguinte foi vencida pelo Corinthians, que levantou a taça na própria Neoquímica Arena. E o craque foi um cara de 18 anos, o Breno Bidon. Ele já tinha jogado alguns jogos pelo profissional, então quando se provou na copinha, virou titular do time principal. Ele já chegou a mais de 100 partidas pelo Corinthians e ainda ganhou a Copa do Brasil. Então até aqui tá dando certo. Agora o melhor jogador da copinha de 2025 é um cara que chegou a fazer 10 gols em só 8 jogos. O atacante Rian Francisco, do São Paulo. O cara carregou o tricolor até a taça. Mas logo que subiu pro profissional, aconteceu o pior. Uma lesão grave no joelho. Ele teve que passar por cirurgia, o que deixaria ele de fora por quase um ano. Ainda é novo e pode superar, então eu coloco em carreira ok por enquanto. Só o tempo vai dizer. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau!